Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, aquele apoio, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tem muita gente que não está recebendo notificação dos nossos vídeos, então a gente pede para você aí ajudar a compartilhar, que isso é de extrema importância. Pessoal, olha, é dito o seguinte: nós estamos sujeitos, sim, a receber influência de espíritos negativos. É claro, todos nós estamos sujeitos a isso. Seja você médium ou não, seja você que incorpora ou não, ou até mesmo para você que é médium há muito tempo, para você que é um babalorixá, um pai de santo, uma mãe de santo, você está sujeito, tá? E é claro que o estarmos sujeitos a que um quiumba, um espírito negativo se manifeste, isso traz um pouco de conflito para médios iniciantes que ficam se perguntando: como é que eu faço então para saber se eu estou dando passagem para um quiumba ou uma entidade realmente de verdade, de luz? O que eu faço para identificar? O que eu faço para evitar isso? Lembrando que no finalzinho do vídeo eu vou trazer aí para vocês como evitar que um quiumba se manifeste, tá? Como evitar. Mas é claro, eu vou explicar para vocês, ou eu vou citar aqui 5 coisas para você poder analisar no momento da incorporação, para que você veja se pode ser um quiumba ou uma entidade realmente ali de luz, ou um exemplo. 5 coisas para você identificar se é uma entidade ou um egum ali maldoso, um egum ruim ou um quiumba, tá bom? Então curta, compartilhe, gente, mais uma vez compartilhe esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, a gente está chegando a 1 milhão de inscritos, tá bom? Então não esquece aí de ajudar a compartilhar e se inscrever aqui no canal. E sem mais delongas, vamos aí para o nosso conteúdo. Pois bem, pessoal, vamos lá. Como identificar, né, se a gente está recebendo a influência de um egum? Se é um egum que vai incorporar ou se é uma entidade, tá bom? Lembrando que o que eu estarei passando aqui serão algumas coisas no início da incorporação. Coisas que você, médium, deve perceber ao iniciar a incorporação. Tá bom? Ou seja, são coisas no início para você identificar e às vezes procurar uma solução, tá bom? A primeira coisa que a gente tem para você poder identificar se é uma entidade ou se é às vezes um egum ou um quiumba ali para você que vai incorporar, são os nossos pensamentos. Sim, quando você vai incorporar, normalmente é dito o seguinte: firme a sua cabeça ou firme os seus pensamentos. Ou seja, eles pedem para que você eleve os seus pensamentos, né, na respectiva entidade, para que assim a conexão entre você e a entidade seja mais plena e a incorporação possa acontecer. Em alguns terreiros e doutrinas é dito que você precisa limpar os seus pensamentos. Ou seja, limpe os seus pensamentos, porque assim facilitará que a entidade incorpore. Vamos compreender o seguinte: um ser humano ficar sem pensar em nada é praticamente quase que impossível. Então o correto nesse sentido seria a gente firmar os nossos pensamentos. Isso quer dizer o quê? A gente ter um foco em nossos pensamentos. Ou seja, foque em algo relacionado à entidade que você vai incorporar. Isso é claro que vai facilitar a incorporação. Por um exemplo, vou incorporar com um preto velho. Neste momento da incorporação você pode pensar às vezes em uma plantação de café, você pode pensar em um preto velho, né, assimilar ali uma imagem de um preto velho, ou seja, foque os seus pensamentos. Mas ao mesmo tempo, os pensamentos também podem indicar que, ao invés de ser uma entidade, pode ser um egum ou um quiumba. Vamos lá, você está para incorporar. Está ali tentando firmar os seus pensamentos, ou seja,
manter o foco ali em algo respectivo à entidade. Porém, os seus pensamentos começam a se contradizer, ou seja, os seus pensamentos, ou vem algo em seus pensamentos totalmente contraditório, ou seja, vem em seus pensamentos coisas aleatórias, tirando você daquele foco, tirando você daquele propósito. Então, como você está firmando os seus pensamentos em algo relacionado ou respectivo àquela entidade, você acaba desviando os seus pensamentos para algo às vezes violento, desviando os seus pensamentos às vezes para algo negativo. Às vezes você começa a pensar naquela briga que você teve, às vezes você começa a pensar no atrito, na discussão que você teve no trabalho, ou seja, você começa bem no momento da incorporação, os seus pensamentos de forma repentina começam a se ligar em coisas negativas que às vezes você vivenciou ou passou. E sim, esses pensamentos que aparentam ser aleatórios, mas que são, em sua maioria, negativos, pode ser sim a influência de um espírito trevoso, fazendo com que você baixe a sua vibração naquele momento para que ele possa sim se manifestar. Então, lute contra esses pensamentos, mas caso no momento ali da incorporação esses pensamentos venham a ganhar poder, o aconselhável é que você não incorpore naquele momento, pare um pouquinho, coloque o pensamento no lugar, a mente no lugar, para que depois ocorra a incorporação. Então, primeira dica aí, pensamentos, tá bom? Toma cuidado com eles. Mas enfim, agora, segunda questão para você conseguir identificar e ficar atento ali para ver se é uma entidade ou se é um quiumba ou um egum, que são os nossos sentidos, tá? Quando eu estou falando dos nossos sentidos, eu estou falando de todos eles. E ó, quais são os nossos sentidos? Visão, audição, o tato, o olfato e o paladar. Sim, os nossos sentidos também podem indicar se é realmente uma entidade de verdade ou se é um quiumba ou um egum ou, enfim, um espírito trevoso. Porque vamos falar sobre visão. Normalmente, quando o médium iniciante ou outros médios vão incorporar, normalmente acabam fechando os olhos, tá? Mas deixando bem claro que o sentido da visão nem sempre está ligado ao ver algo, mas às vezes a imaginar algo mesmo com os olhos fechados. Então, ao ver coisas negativas, ruins, trevosas ou que venham a trazer ali um certo medo, pode sim indicar um espírito trevoso. Então, toma cuidado com a visão, com aquilo que você vê. Outra questão é a nossa audição. Sim, no momento da incorporação, é muito dito para alguns que se você firmar os seus ouvidos nos pontos que estão cantados, que são cantados dentro do terreiro, firmar o seu ouvido, né, aquilo que você escuta, né, no som do atabaque, no som das palmas, isso tudo facilitará, né, para que você venha ter uma conexão mais forte com as suas entidades. E realmente, isso é uma dica excelente para você médium iniciante que está começando agora. Isso vai facilitar a incorporação. Porém, é claro, muitas das vezes a nossa audição pode captar ali sons diversos e às vezes podemos captar sons que podem nos trazer sim um certo desvio daquele propósito. Como por exemplo, às vezes você está no terreiro, tem atabaque ali, tem o som das canções, dos pontos, mas parece que a sua audição está captando alguém discutindo, alguém brigando, alguém gritando, pessoas falando. Se você perceber isso na sua audição, preste atenção, porque isso pode ser sim um quiumba, um egum, tentando deixar você confuso através da audição, para que assim você não firme ali, não tenha aquela firmeza nos pontos cantados, nas palmas. Então isso também pode indicar, com certeza, a manifestação de um egum, tá bom? A outra questão é o tato. Sim, o tato, aquilo que nós sentimos, tá? E isso é muito comum, gente. O tato,
Ao iniciarmos a incorporação, é comum médios sentir calafrio, mudança de temperatura, às vezes sentir arrepios, é algo até comum. Mas deixando bem claro que esse sentir, que é o tato, nunca será de forma prejudicial para o médium, porque até então, uma entidade de luz, por mais que ela tenha uma energia forte, ela não estará prejudicando o corpo físico do médium, porque provavelmente isso pode atrapalhar a incorporação. Porém, é claro, se você tiver esse tato, esse sentido do tato, essas sensações que podem às vezes te provocar ali uma dor e um desconforto às vezes fora do comum, isso também pode estar indicando a manifestação de um quiumba ou de um egum. Então preste atenção aí nesse sentido, que é o tato. Muitas pessoas dizem o seguinte: Patrick, quando eu vou iniciar a incorporação, logo no começo, eu sinto tanta dor nas pernas que eu não consigo ficar em pé. Eu acho que é o preto velho, eu acho que ele tem problema nas pernas. Não, calma aí. Você pode até não conseguir ficar em pé porque o jeito do preto velho é curvado. Mas isso não promoverá em você um desconforto além do comum. Isso não promoverá em você uma dor fora do comum na qual você não conseguirá aguentar de tanta dor. Então, o tato também é importante. Depois nós temos o olfato, que é sentir o cheiro. Normalmente, quando médios iniciantes vão incorporar com uma entidade, é comum sentir cheiros relacionados à entidade, como por exemplo, vai incorporar com pombogira e no começo ali da incorporação, o médium começa a sentir cheiro de rosas, né? É muito comum, cheiro de mel, né? Cheiro de flores, algo até comum. Ou às vezes vai incorporar Exu, sentir cheiro de charuto, vai incorporar preto velho antes, sentir um cheiro de cachimbo e por aí vai indo. Isso é algo comum. Até então pode indicar ali a presença da entidade, né? Ou a aproximação da entidade. Porém também existem cheiros, né? Que podem indicar a presença de um espírito trevoso. Como exemplo, cheiros insuportáveis, como cheiro de decomposição, cheiro de carniça, cheiro de produtos tóxicos, entre aspas. Eu estou falando de forma geral só para você compreender. Então, atenção também no olfato. E é claro, o paladar, que é o gosto. Entra no mesmo sentido do olfato. Então, nesse quesito que são os nossos sentidos, preste atenção neles, porque eles também podem indicar a você tanto a presença de uma entidade, a aproximação dela, como também a presença de um quiumba, de um egum ou de um espírito trevoso. Então, atenção aí com os nossos sentidos, certo? Vamos lá. Próxima questão, para você ficar atento, são as nossas sensações e as nossas emoções, tá? Nossas sensações é aquilo que você sente no momento da incorporação. É muito comum no início ali da incorporação, o médium que vai incorporar, ter uma sensação, às vezes de alívio, uma sensação boa, ou até a sensação de ter alguém do nosso lado, mas sempre uma sensação que é boa, não ruim, porque a incorporação ela não é feita para ser ruim, para ser negativa. Então você vai ter uma sensação até boa. Alguns podem ter aquela sensação de choro, né? Aquela vontade de chorar, mas não de uma forma negativa, tá? E quando pode estar indicando a presença de um egum, de um quiumba, essas sensações elas podem ser ruins, como por exemplo o desconforto. Sim, o desconforto, muitas das vezes, essa sensação de desconforto pode indicar a presença também de um egum e de um quiumba. Por que você está em desconforto? É porque provavelmente o seu corpo, o seu próprio espiritual não está aceitando aquela energia ali que está se aproximando. Olha aí para vocês verem. E as nossas emoções? Também entra no mesmo sentido. Por quê? As nossas emoções estão ligadas e conectadas a tudo que vocês imaginar, seja na nossa vida social, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, na vida amorosa e também
no próprio espiritual. As nossas emoções são aquilo que nós sentimos, é o amor, é o afeto. Então, quando vamos incorporar as nossas entidades, né, que são verdadeiras, nós temos emoções e sensações boas nesse sentido. Às vezes, o acolhimento, o amor, a paixão, compaixão e por aí vai indo. Mas vamos prestar atenção. Você vai incorporar e teve aquela sensação, aquela emoção, né? Ódio, raiva, angústia, medo. Pode ser que isso não esteja indicando necessariamente uma entidade, e sim às vezes um egum. Então até as nossas emoções, aquilo que sentimos, as sensações que temos antes ou no momento da incorporação, pode nos mostrar muito bem qual é o espírito que está se aproximando da gente. Então é bom a gente ficar atento com isso. Agora, nosso quarto quesito aqui para você poder identificar se é um quiumba ou não. São as nossas vontades. Sim, porque você sabia muito bem que quando vamos incorporar, inicialmente começamos a ter vontade, principalmente para médios que são conscientes. Vamos dar um exemplo. Você está ali no início da incorporação e você começa a ter uma vontade de agachar. Isso acontece muito com o preto velho. Nossa, me deu uma vontade de ficar curvado. Nossa, me deu uma vontade de sentar. Me deu uma vontade de dançar. Nossa, do nada me veio aquela vontade de ficar rodopiando. Então as nossas vontades. Normalmente essas vontades que sentimos, elas estão conectadas às entidades, no arquétipo daquela entidade. Como por exemplo, o preto velho, como eu disse aqui. Nossa, é giro de preto velho. Me deu aquela vontade ali no início de ficar curvado. Compreendeu? Então as vontades que sentimos. Nossa, incorporando com preto velho me deu uma vontade de pegar o cachimbo e por aí vai indo. Então são as vontades que estejam ligadas ou conectadas às nossas entidades. Então nisso também é bom a gente compreender a entidade que a gente vai trabalhar. É bom a gente compreender o arquétipo, como essa entidade se manifesta, para a gente poder também analisar essas vontades que sentimos no momento ali da incorporação. Porém, é claro, existem vontades que estão conectadas a espíritos negativos, como por exemplo, me deu uma vontade, é claro, eu estou falando de forma pesada aqui, mas pode ter outros tipos, como por exemplo, me deu uma vontade de derrubar todas essas velas do altar. Sim, parece ser algo banal, mas isso acontece. Primeiramente, a gente tem que analisar que um quiumba ou um egum, muitas das vezes, ele vem no sentido ou no intuito de bagunçar, ou de acabar, ou de trazer danos, seja ao corpo físico do médium ou aos trabalhos que estão ocorrendo ali dentro do terreiro. Então essa vontade, muitas das vezes, de atrapalhar ou fazer algo para atrapalhar alguma coisa ali, ou seja, vontade de fazer algo errado, isso pode indicar, sim, um espírito obsessor. E olha para vocês verem que é muito comum, viu, gente? Isso. Um espírito obsessor chegar num terreiro, um quiumba, um egum se manifestar, se passar por uma entidade e às vezes apagar velas, desfazer trabalhos, às vezes chutando, às vezes esbarrando em trabalhos que foram feitos. E tudo às vezes acaba passando como, não, isso foi um acidente. Então a gente tem que tomar cuidado. Tô para incorporar. Nossa, tá me vindo, né? Aquela vontade de apagar essas velas, de destruir aquele trabalho. Será que essa vontade é de uma entidade mesmo? Opa, deixa eu analisar, deixa eu me concentrar melhor aqui. Então são coisas que você mesmo pode fazer, tá bom? Agora, a nossa quinta questão é a presença, tá? Sim, quando eu estou falando de presença, eu estou falando de energia. Isso praticamente vai englobar ou vai envolver tudo. Eu sei que para médios iniciantes, a questão da presença ou sentir a presença pode ser algo um pouco complexo, algo um pouco difícil, porque são médios iniciantes e às vezes não vão ter o conhecimento necessário para poder identificar ou separar energias, tá? Mas vamos tentar explicar aqui para que todos possam compreender. A presença de um espírito de luz ou de uma entidade é uma presença boa e não ruim. Tá? É a mesma coisa de você chegar perto de alguém que você gosta, da sua mãe, do seu pai, de um amigo verdadeiro, e você sentir aquela sensação boa.
tá? Mas um quiumba, um egum, seria a mesma coisa de você chegar perto de uma pessoa que te fez mal, que você sente desconfortável, que você não se sente seguro, que você se sente com medo. Então é perceber a presença que você sente. E isso é claro que vai estar agregado a cada um, não tem como a gente especificar. Mas sentir uma presença negativa, pode perceber que pode ser um quiumba. Sentir uma presença boa, uma entidade, tá bom? Então, pessoal, isso foram as 5 coisas que você vai conseguir identificar se é um quiumba, se não é. E são as formas também de você poder evitar com que um quiumba ou um egum se manifeste, tá bom? Agora, é claro, como eu disse para vocês que ia trazer algumas dicas, quais são as dicas para evitar ali a manifestação de um quiumba? Gente, todas essas que eu citei. Basta analisar isso, né, trabalhar isso tudo que eu disse aqui, que você vai conseguir. É claro que eu poderia dar opiniões, sugestões de banhos, de firmezas e de várias outras coisas que vão sim, com certeza ajudar. Mas o primordial são essas características que eu passei aqui para vocês, essas dicas aqui. Isso sim vai ajudar imensamente. Qualquer coisa, reveja o vídeo novamente. Não esquece aí de deixar nos comentários, se tiver dúvida pode deixar, se tiver alguma sugestão pode deixar nos comentários, que a gente está sempre olhando aí os comentários de vocês, tá bom? Mas é isso, pessoal, muito obrigado aí a cada um de vocês, espero ter ajudado um pouco. Até o nosso próximo vídeo e axé a todos.